Vamos continuar falando aqui do homem Einstein. Vamos falar um pouquinho sobre a infância, como é que foi a infância do Einstein. Então ele fala com atraso. A primeira palavra que ele vai dizer é aos 3 anos de idade. Os familiares ficam preocupados com isso, né? Erradamente se cultuou que ele era disléxico e tal, mas na realidade ele falou quando ele tinha algo interessante para falar, não tinha nenhum problema de dislexia com Einstein. Então ele é considerado um espírito lento de ouvir e responder, né? A agulha da bússola que o pai dele dá já traz para ele a investigação e a relação entre causa e efeito. Aos 12 anos de idade, ele pega o livrinho da geometria de Euclides, né? Geometria de Euclides é uma geometria plana, né? A qual ele vai depois se debruçar em contrapartida com um universo que não é plano, um universo curvo, né? Mas que ele vai se apropriando dos conhecimentos que já existiam antes dele e para desenvolver a sua nova teoria, aos 12 anos, apenas pelo pensamento, né? Em 1901, ele se casa, né? Primeiro casamento, teve 2 filhos, um dos seus filhos é internado com loucura, com o diagnóstico de loucura, internado, e depois ele lá na Primeira Guerra ele vai se casar de novo, né? Em 1905 ele escreve 3 importantes artigos, um sobre o movimento browniano, sobre o movimento dos átomos, o efeito fotoelétrico, ao qual ele ganha o prêmio Nobel, que é uma aplicação da teoria da relatividade que ele desenvolveu, que estranhamente ele ganha o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade, né? Sendo o efeito fotoelétrico uma consequência da teoria da relatividade, né? Mas depois, além desses 2 artigos, ele também escreveu um outro artigo sobre a velocidade da luz, né? Com esses artigos, ele liquida a teoria do éter, que era a proposta de antes da proposta da relatividade para explicar os fenômenos que existiam. Teria que existir o meio ao qual esses átomos se transferiam para um lado e para o outro, e esse meio seria o éter. Então teve até uma experiência que foi feita de Michelson, que ele tentou detectar o éter, mas ele não conseguiu, né? Corroborando para as ideias de Einstein que o éter não existia, que caiu. Então, além disso, pela velocidade da luz, que é 300.000 km por segundo, né? Nada é mais rápido que a velocidade da luz, e ele escreveu tudo isso a partir do que ele pensava. Ele não tinha nota de referência nenhuma para escrever. Então, durante 4 anos, todos achavam muito interessante sua teoria, mas quase ninguém compreendia ela, só mais tarde que eles foram compreender. Então, o Einstein ele revolucionou a filosofia da ciência. Para ele, o questionamento, o mistério, faz parte sim da ciência. Não é uma ciência dogmática, como era com Newton. Isso, pronto, acabou. Então, ele é um marco, assim como Copérnico, que nos diz que a Terra não é o centro do universo, e sim que ela gira ao redor do Sol. E o Newton também é um outro marco. Então, Einstein é equiparado então, a esses marcos, aos grandes marcos científicos que passam pelas personalidades dos cientistas. O Einstein reobteve os resultados da mecânica de Newton. E não só isso, ele aperfeiçoou, dando margens a novos problemas, principalmente na cosmologia, afetando as ideias sobre o espaço, porque existia apenas o espaço tridimensional, né? Altura, largura e comprimento.
né, que a gente entende pouco ainda, a gente entende bem um universo plano. Mas com Einstein se introjeta a noção de tempo dentro dessas noções de espaço. Então, o espaço de Einstein ele é espaço-tempo, ele é um espaço-tempo quadridimensional, porque o tempo tem a sua validade como dimensão do espaço. Então, ele resiste à mecânica quântica, que mais tarde aparece, e acredita num universo determinado, né? Tanto é que ele fala que Deus não joga dados, porque ele não aceita essa natureza probabilística da mecânica quântica. Então ele abre os horizontes da mente com a sua equivalência entre energia e massa, né? Na famosa equação E igual a mc². E para ele, energia e massa são dois lados de uma mesma face. Para ele não existe dualidade em nada, né? Contrariando os pressupostos do princípio da incerteza do Heisenberg, aonde nos diz que a posição e a velocidade da partícula não tem as mesmas precisões na medida. Então ele segue preocupado, né? Einstein é um homem preocupado com a ética e luta, né, contra as armas atômicas, né? Após ele ter escrito a carta ao presidente Roosevelt, na época o presidente americano, ele, em relação à possibilidade do desenvolvimento da arma nuclear, que era possível construir, a partir dessa carta, o presidente Roosevelt ele constrói então um projeto, dá rumos ao projeto Manhattan, que tem vários cientistas, porque o Einstein ele tinha medo de que Hitler produzisse a bomba primeiro. Então por isso que ele escreveu, ele foi convencido, na verdade, aos cientistas, dentre eles o Feynman, a escrever essa carta ao presidente americano, né, em contrapartida dos outros que pensavam também em fazer a bomba em vários pontos na Europa, principalmente o Hitler. E então os cientistas, através desse projeto Manhattan, ao qual o Einstein não participa, mas outros grandes cientistas participam, e daí eles comentam que seria possível fazer uma explosão numa ilha para fazer uma demonstração sobre o potencial da bomba. Mas a potência militar que estava no comando decide apertar o botão e jogar a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E a partir disso, o Einstein, ao saber dessa bomba, ele fica extremamente amargurado em saber do uso dessas armas, né, para destruição. E em 1919 tem um acontecimento bem importante em Sobral, no Ceará, que acontece um eclipse solar, onde a luz das estrelas elas são deslocadas até chegar na gente. Então isso evidencia, isso é um marco bem importante. O Brasil é um marco bem importante, porque observando isso se observa um desvio na luz, né, em cerca de 1,75 arco-degrau, e isso comprova ainda mais a teoria do Einstein como uma verdade, então, naquela época, e que é muito bem usado até hoje por todos, né,